Olá pessoal, bem-vindo ao meu canal Eu Passarinho. Hoje, 13 de maio, é uma data que historicamente, em 1888, foi assinada a Lei Áurea pela Princesa Isabel, que marcou o fim da escravidão no Brasil. Mas a gente sabe que a história não é bem assim. Aí vocês vão dizer, o que essa branca azeda, essa lemoa, que é alemã, batata, está fazendo aí? A Djamila Ribeiro fala sobre lugar de fala, né? Principalmente no feminismo negro, que muitas vezes as mulheres não têm a fala, né? Elas não podem falar dos seus problemas ou elas não têm representatividade na sociedade. Mas, se eu sou contra o racismo, não adianta eu ser só contra, eu tenho que ser antirracista. E eu posso, mesmo estando nessa posição, falar sobre isso, porque eu também defendo a causa. O que eu quero falar para vocês hoje? A história, às vezes, ela é contada de um ponto de vista. E depende de quem conta a história. No ano de 2000, eu trabalhava na escola chamada Ivo de Aquino. E nós tínhamos um grupo de alunos que tocava pagode. E era muito divertido. Aí um dia a gente resolveu participar do FEC, que é o Festival Escolar da Canção. Eu era professora deles. E eu queria muito que eles participassem, porque eles tocavam muito bem. E eu escolhi uma música que não era uma música de adolescente, que não era uma música da moda, que não estava nos hits da parada. Era uma música que trazia uma mensagem muito importante e que a letra dizia muita coisa e que estava nos representando naquele momento. E aí ela é assim: há muito tempo nas águas da Guanabara, um dragão do mar reapareceu, na figura de um bravo feiticeiro, a quem a história não esqueceu. Conhecido como navegante negro, tinha a dignidade de um mestre-sala. E aí vai, né? Quando cita o dragão, esse cara foi um dos mais importantes representantes negros da abolição. O tempo todo, porque foi o Aldir Blanc que escreveu essa letra, né? A Elis Regina que interpretou. Por isso que eu fui com ela pro festival. Eu não sabia, eu não queria saber se eu ia ganhar, se eu ia perder, eu queria era dizer alguma coisa. Era um gesto político meu com eles. Eu queria falar alguma coisa através da música. Então eu vou contar para vocês a história do dragão do mar. Para vocês entenderem. Muitas vezes a gente não compreende as coisas e a história nos conta. A gente precisa conhecer a história dos nossos heróis, os verdadeiros heróis, aqueles que muitas vezes não estão nos livros de história. Então, quem foi o dragão do mar? Ele nasceu lá em Canoa Quebrada, né? O pai dele era jangadeiro, ele tinha uma jangada, ele era pescador. E a mãe fazia renda, era rendeira. O nome dele era Francisco José do Nascimento, mas ele chamava ele de Chico da Matilde, porque a mãe dele era Matilda. Então o apelido dele era esse. Aí o pai morreu e ele começou a trabalhar com o pessoal das jangadas ali, fazia uns bicos e tal, né? O que acontecia? O pessoal das jangadas ajudava a trazer os negros com a jangada do navio para a terra. Fazia essa, né? Pegava lá do navio e trazia para a terra. E ele via muito isso, né? Ele via o sofrimento dos negros que vinham e tal. Mas em 1850, através da lei do Eusébio de Queiroz, acabou o fim do tráfico. Só que
internamente ainda acontecia, porque daí eles transportavam do Nordeste para o Sudeste, para o Sul, e eles ainda precisavam dos jangadeiros para levar, porque daí o que acontecia? O navio não podia chegar até a costa, né? Porque daí trancava ali na areia e tal. Precisava das jangadas. O Chico via o sofrimento dos negros ali, porque os traficantes, eles maltratavam os negros, né? Porque eles tinham que caminhar um monte, aí não tinha água, eles apanhavam, eles sofriam, ele via todo esse sofrimento que eles eram maltratados. Aí eles formaram a elite intelectual ali da Fortaleza do Ceará, ali, o pessoal ali que era intelectuais. Eles formaram um grupo de abolicionistas, que era a Sociedade Perseverança e Porvir, e começaram com uma cooperativa a angariar dinheiro para comprar a carta de alforria de um monte de negros, né? E aí teve um dia que eles fizeram um jantar, um encontro entre eles, e o Pedro Arthur sugeriu que eles fizessem uma greve, que não transportassem mais os negros até os navios. Aí quem tomou a frente foi o José Napoleão. Ele tomou a frente. Durante um bom tempo ele fez isso. Lá pelas tantas, ele não quis mais. Aí ele deu essa responsabilidade para quem? Para o Chico da Matilde. E o Chico da Matilde foi fazendo. A comunidade, quando os traficantes quiseram encrespar e, né, não tiveram apoio da comunidade. A comunidade ficou do lado dos jangadeiros. Por isso que eles não conseguiram avançar para frente e vencer os jangadeiros. Aí o que acontece ali? A casa do Chico servia de abrigo durante esse percurso, né? Que daí, às vezes eles tinham que se abrigar, passar a noite ali e tal, para os negros. E às vezes tinham crianças que não tinham pai, não tinham mãe. Ele, o que ele fazia? Adotava essas crianças. Ele ficou conhecido como Dragão do Mar. Aí, em 1883, foi decretada em Fortaleza a abolição. 83. E num quadro, junto com os abolicionistas, desse pessoal né, que tinha esse clube lá, aparece quem? Chico da Matilde. Da Matilda. Então ele é um cara assim que é muito importante para a história. Em 1884, o Ceará fica livre da escravidão. Mas o que acontece? Eles não ficaram livres mesmo assim. Por quê? Libertaram, só que não deram para eles condições de sobrevivência. Um terreninho, dinheiro, nada, né? Só deram a liberdade. Então eles ficaram ainda agregados nas casas dos senhores lá. Porque eles não tinham como sobreviver. O que acontece? Eles vão para... O Chico da Matilda vai para o Rio de Janeiro, vai um navio, e o navio puxa a jangada dele para o Rio de Janeiro. Quando chega lá no Rio de Janeiro, que o Aloysio de Azevedo, que eu vou falar dele daqui a pouquinho, avista, ele é que dá o nome para o Chico da Matilda de Dragão do Mar. Aí é que surge, que ele fica muito famoso, tá? Ele recebe essa fama, né, de abolicionista, de cara que salva os negros e tal. Quem dá o nome para ele é o Aloysio de Azevedo, que eu já vou falar dele, Aloysio de Azevedo. Aí, em 1888, quando a princesa Isabel assina a Lei Áurea, não tem mais muita gente para ser liberto. Por quê? Porque já tem a lei do ventre livre, os caras já tinham comprado a carta de alforria, entenderam? Tem pouco para ser libertado. Muito pouca coisa ali. E aí ela estava já sendo obrigada para isso, não tinha mais o que fazer, né? E em 1889, o Chico da Matilde, que ele tinha perdido o emprego porque ele estava fazendo tudo isso, que ele era um prático, né? O prático é um serviço bem importante, ele é um serviço bem remunerado, porque o prático, ele é um cara que olha para a embarcação quando está vindo, e ele tem que saber a maré, tem que saber se tem algum problema, porque se a embarcação ela tranca um monte de areia, tal, perde tudo que tem dentro, né? E ele era um cara, ele entendia muito bem disso. Então ele consegue novamente o emprego dele, né? Porque ele era muito bom nisso. E ele morre em 1914 com 75
anos. Por que eu estou falando tudo isso para vocês? Porque a luta pela liberdade não dependeu do decreto da Lei Áurea. Quem buscou foram os próprios negros, com a ajuda de uma elite intelectual, de várias pessoas que lutavam por isso, homens que tinham empatia pela causa, que olhavam o ser humano como ser humano, que amavam o outro acima de tudo e que não aceitavam as injustiças. E que já estava há muito tempo lutando por isso, muito tempo. A gente precisa conhecer a história, os verdadeiros heróis. Tem Zumbi de Palmares. Porque o que acontece? Nós temos uma outra data que é lá em 20 de novembro, eu acho, né? Que eu vou falar mais para frente outro dia. Aqui no Brasil, só em 2003 foi criada uma secretaria. Só em 2003. Os livros didáticos falando sobre a cultura afrodescendente, só em 2003. Não existe negro escravo, existe pessoas escravizadas. Ninguém nasce escravo. As pessoas são escravizadas por outras pessoas malvadas, maldosas, pessoas ruins, de mau caráter. Todo mundo nasce livre. Então, o ser humano tem que mudar muito, tem que melhorar muito. E a gente tem que estudar mais a história. Para não dar, às vezes, muito ibope para quem não merece. E valorizar os que realmente lutaram por causas justas e verdadeiras. Quero falar para vocês hoje de um cara, esse que chamou ele de Dragão do Mar, que foi o Aloysio de Azevedo. Ele foi o autor, né, do naturalismo, um dos escritores mais importantes, escreveu Curtiço, que cai em maioria dos vestibulares. Quem é que nunca ouviu falar de Curtiço? Até eu tenho livro, né? E retrata os tipos sociais. Mas a obra que eu trouxe para vocês dele hoje é O Mulato. E o trecho que eu trouxe dele, ele nasceu no Maranhão, né? Lá no século XIX. Escritor muito importante, escreveu mais romance e conto, né? Tem no poema, bem pouca coisa, escreveu muito mais romance do que... O que eu quero mostrar para vocês sentirem na pele, naquela época na sociedade, né? Como ele escreveu, para vocês entenderem. Um trechinho da obra O Mulato, tá ok? Hoje nós vamos ficar... Não vou trazer poema, eu vou trazer um pedaço do romance O Mulato. Raimundo tinha 26 anos e seria um tipo, se não fosse os grandes olhos azuis que puxara do pai, cabelos muito pretos, lustrosos e crespos, fez morena e amolatada, tez morena e amolatada, mas fina, dentes claros que reluziam sob a negrura do bigode, estatura alta e elegante, pescoço largo, nariz direito e fronte espaçosa. A parte mais característica da sua fisionomia eram os olhos grandes, ramalhudos, cheios de sombras azuis, pestanas eriçadas e negras, pálpebras de um roxo vaporoso e úmido, as sobrancelhas muito desenhadas no rosto, como a nanquim, fazia sobressair a frescura da epiderme, que no lugar de barba raspada lembrava os tons suaves e transparentes de uma aquarela sobre papel de arroz. Ao retornar, não entende por que não é aceito na alta sociedade maranhense, principalmente depois de pretender a mão de sua prima. A família e membros da Igreja Católica opõem-se veementemente à união do casal. Reparava despeitado que sempre e por toda parte o recebiam constrangidos. Não lhe chegara às mãos um só convite para baile ou simples sarau. Cortavam muita vez a conversação quando ele aproximava. Tinham escrúpulo em falar na sua presença de assuntos
Aliás, inocentes e comuns, enfim, isolam-no e o infeliz, convencido de que era gratuitamente antipatizado por toda a província, sepultou-se no seu quarto e só saía para fazer exercício, ir a uma reunião pública ou então quando algum dos seus negócios o chamavam à rua. Agora, por quê? Aqui nós temos o Raimundo, que é filho de pai branco e mãe escravizada, o qual cresceu com instrução intelectual e posses estudando direito em Portugal. Será que isso acontece hoje em dia ainda? Será que as pessoas são tratadas de uma forma diferente por serem afrodescendentes? Será que existe racismo no Brasil? Preconceito racial? Acho que não, né? Se quiser deixar um comentário, até a próxima.